Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão de genética voltada para a prova da Unicristos. A gente vai resolver algumas questões que já apareceram nos vestibulares anteriores e a gente vai mostrar então, olha, pode aparecer assim, pode aparecer daquele jeito, é sempre importante você lembrar isso. A gente vai não só resolver as questões, mas lembrar os principais aspectos relacionados a cada uma dessas questões. E não vamos perder tempo, galera. A gente já começa aqui, ó, falando de sistemas sanguíneos, falando aí de sistema ABO. É um tema muito importante para a prova da Unicristos. Aparece em várias provas, tanto na prova geral quanto na prova de conhecimentos específicos. Em várias ocasiões, a gente encontra questão falando ou de transfusão sanguínea ou de caracterização do tipo sanguíneo. É algo muito importante. A gente não pode ir para a prova sem revisar isso daí. E aí vamos ver o que a questão comenta, ó. O tipo de sangue indicado na bolsa de doação ilustrada abaixo pode ser utilizado para doação em indivíduos que pertençam aos grupos sanguíneos. Galera, essa bolsa aqui, ela é classificada como sendo bolsa do tipo A. E ele está dizendo, ó, essa bolsa ela pode ser usada para doar sangue para quem? Isso é, quem é que pode receber sangue tipo A? Para a gente resolver a questão e resolver outras também, é interessante a gente fazer uma revisão um pouco mais ampla dos sistemas sanguíneos. Os sistemas sanguíneos ou sistema de classificação sanguíneos são sistemas que se baseiam na existência, na presença de proteínas na membrana plasmática das hemácias, na membrana plasmática dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos. Essas proteínas que podem ou não estar presentes na membrana da hemácia são chamadas de aglutinogênio. Arthur, por que são chamadas de aglutinogênio? Porque essas proteínas podem induzir uma reação de aglutinação, uma reação de junção de várias moléculas ali, formando meio que coágulos no vaso sanguíneo. Então, essas proteínas na hemácia, elas vão ser utilizadas para classificar o sangue de cada pessoa. E aí existem vários sistemas. O sistema ABO é baseado na presença ou não de dois tipos de proteínas, as proteínas A e B. O sistema RH é baseado apenas em um tipo de proteína, que é a proteína RH, e por aí vai. Tem um sistema NN, tem vários sistemas. O mais importante é o ABO e o segundo mais importante é o sistema RH. São os dois que a gente vai comentar aqui nessa revisão. E essa tabela aqui, ela já vai trazer para a gente o resumo geral do que a gente precisa saber do sistema ABO. Primeira coisa, existem 4 tipos de sangue no sistema ABO. Sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O. E esses sistemas, como a gente falou no começo do comentário, esses tipos sanguíneos, melhor falando, eles são baseados na presença de proteínas. O indivíduo que é do tipo sanguíneo A, ele apresenta na hemácia dele apenas a proteína A, apenas o aglutinogênio A. O indivíduo que é do tipo sanguíneo B, ele apresenta na hemácia dele, na membrana plasmática da hemácia, apenas o aglutinogênio B. Arthur, o indivíduo que é AB, o indivíduo que é AB vai apresentar os dois aglutinogênios, vai apresentar as duas proteínas, tanto a proteína A quanto a proteína B. E o indivíduo que é O não vai apresentar nenhuma dessas proteínas. É por isso que no inglês esse sistema ele é conhecido como ABO ou AB0, porque o O, né, ele pode significar zero no inglês também. Por que que o O é o zero? Porque aqui você não tem nenhum tipo de aglutinogênio na hemácia. Você não tem nenhum tipo de proteína na membrana plasmática da hemácia. E aí, Arthur, isso aqui a gente usa como classificação, beleza. É a proteína presente na membrana plasmática da hemácia. Mas eu já ouvi falar que no sistema ABO existem anticorpos, anti-A, anti-B, aglutinina. Como é que funciona isso? Quando a pessoa nasce, ela já nasce com todas as suas hemácias ali formadas, naquelas hemácias ali necessárias à sobrevivência, ela vai nascer com essas hemácias formadas. Se ela for do tipo A, as hemácias dela, as hemácias com as quais ela nasceu, já são hemácias do tipo A, já tem lá a proteína, o aglutinogênio A. Se a pessoa é do tipo B, já nasce com essa proteína B. Mas à medida em que esse bebezinho ele vai começando a se alimentar, esse bebê vai formando no intestino uma microbiota. E essa microbiota, algumas bactérias dessa microbiota têm capacidade de produzir não só a proteína A, o aglutinogênio A, como tem capacidade de produzir o aglutinogênio B. As bactérias produzem esses dois tipos. Então, olha que coisa interessante. Se eu, por exemplo, Arthur, eu sou do tipo sanguíneo A, se eu sou do tipo sanguíneo A, se eu tenho aglutinogênio A na minha membrana plasmática da minha hemácia, essa proteína é natural para mim, sou eu que fabrico.
Ela é absolutamente natural. E se ela é natural, eu não vou produzir nenhum tipo de proteína para combater essa proteína que já é natural para mim. Agora, a partir do momento em que essa bactéria lá no meu intestino, ela começa a fabricar proteína B, essa proteína B não está sendo fabricada por mim. Esse aglutinogênio B não está sendo produzido por mim. Então, essa bactéria produz o aglutinogênio B, o meu organismo entra em contato com essa proteína, reconhece essa proteína como sendo estranha, não sou eu que produzo, ela é estranha, e a partir daí, o meu organismo produz uma aglutinina, produz um anticorpo que fica no plasma, fica na parte líquida do sangue. E esse anticorpo, ele vai ser um anticorpo anti-B, o que é uma coisa absolutamente lógica. Eu não posso ter sangue A e apresentar ao mesmo tempo um anticorpo anti-A. Olha que coisa absurda. Eu produzo a proteína A e eu produzo o anticorpo para destruir a proteína A. Não faz sentido. Então, se eu sou A, graças às bactérias do meu intestino, eu sou sensibilizado para a proteína B e eu então fabrico o anticorpo anti-B. Sempre, pessoal. Quem é A vai ter a aglutinina anti-B. Pela mesma lógica, quem é B vai produzir a aglutinina anti-A. Seguindo ainda a mesma lógica, se a pessoa é AB, se a pessoa produz as duas proteínas, nenhuma delas vai ser estranha para a pessoa. E se nenhuma delas vai ser estranha para a pessoa não vai ter nenhum anticorpo. Ela nem produz o anti-A, nem produz o anti-B. Agora, o indivíduo que tem tipo sanguíneo O, o organismo que é do grupo sanguíneo O, é um organismo que não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Ele não produz nenhum tipo da proteína, nem a proteína A, nem a proteína B. Então, quando essas bactérias intestinais começarem a fabricar esses dois tipos de proteínas, essas duas proteínas serão estranhas a esse organismo. E dessa forma, então, esse organismo vai passar a produzir os dois anticorpos. Vai produzir um anticorpo anti-A e vai produzir um anticorpo anti-B. Então, o indivíduo que é O, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio na hemácia, nenhum. Mas ele tem os dois tipos de anticorpos de aglutinina no plasma, circulando no sangue. Isso aqui, pessoal, é a base da transfusão sanguínea, tá? Isso aqui vai ser a base da transfusão sanguínea. Eu vou já comentar com vocês. Antes, eu quero só comentar aqui a parte do genótipo. O indivíduo, para ser do tipo sanguíneo A, ele pode ser ISão A, ou ele pode ser ISão A, ISinho. E aí você pode ver que o alelo ISão A domina sobre o alelo ISinho. O indivíduo para ser B, ele pode ser ISão B, ou ISão B, ISinho. E mais uma vez você vê que esse ISão B domina agora sobre o ISinho. O ISão A domina sobre o ISinho e o ISão B domina sobre o ISinho também. Se o indivíduo for AB, só tem uma possibilidade. Ele obrigatoriamente é ISão A, ISão B. É o que nós chamamos de codominância. Os dois se manifestam, os dois se expressam. E se o indivíduo for O, ele obrigatoriamente vai ser ISinho, ISinho. É um indivíduo recessivo. Então você pode dizer que o ISão A codomina com o ISão B, isso é, os dois dominam e os dois vão dominar o ISinho. O ISinho só vai se manifestar mesmo se ele estiver do lado de outro ISinho. Isso aqui é o genótipo, é a parte mais decoreba dessa questão do sistema sanguíneo, no caso aí do sistema ABO. Arthur, mas em relação à transfusão, como é que a gente sabe? Galera, aqui a gente tem um esquema falando da transfusão. A coisa mais óbvia desse esquema é que quem é do tipo A doa e recebe sangue para tipo A, quem é do tipo AB doa e recebe de AB, quem é do tipo B doa e recebe de B, e quem é do tipo O, doa e recebe de O. É uma coisa óbvia, é uma coisa lógica. Agora, vamos aí para as misturas, vamos aí para as combinações. Esse indivíduo A, ele pode receber sangue B? Não, não pode. O indivíduo A, se ele receber, olha só, se eu sou A e eu recebo sangue B, eu tenho no meu plasma o anticorpo anti-B. Se eu receber sangue B, eu vou combater esse sangue, eu vou destruir esse sangue. Eu vou promover reações de aglutinação dentro do meu organismo e essas reações de aglutinação, elas podem formar obstruções nos meus vasos sanguíneos que podem me levar à morte. Então, se eu sou A, eu jamais vou receber sangue B. Da mesma maneira, se eu for B, jamais vou receber sangue A. Agora, se eu for A, eu posso receber sangue O? Posso. Por que eu sendo A, posso receber sangue O? Porque se eu sou A, eu tenho apenas o anticorpo anti-B. E o indivíduo que é O, ele não tem nenhuma proteína na hemácia. Se ele não tem nenhuma proteína na hemácia, ele não provoca reação.
O anticorpo anti-B só reage se tiver o B, e o O não tem essa proteína. É por isso que o O ele é chamado de doador universal. O indivíduo O pode doar sangue para A, pode doar sangue para B e pode doar sangue para B, uma vez que ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio na hemácia. Nenhum tipo de aglutinogênio. E enquanto o O é o doador universal, o AB é o receptor universal. Arthur, por que o AB é o receptor universal? O AB não tem nenhum anticorpo. Se o AB não tem nenhum anticorpo, ele é aquele cara, perdão, de boa, aquele cara tranquilo, é aquele cara que fica ali na paz, mesmo a gente aceita todo mundo aqui, eu não vou combater ninguém, eu não vou destruir ninguém. Ele fica de boa. Então esse AB aqui, ó, ele recebe sangue de A, ele recebe sangue de B e ele recebe sangue de O. O O é o doador universal e o AB é o receptor universal. Sempre a gente vai falar disso daí. Beleza? Então ele quer saber o tipo de sangue indicado na bolsa de doação ilustrada abaixo pode ser utilizado para doação em indivíduos que pertencem aos grupos sanguíneos. Isso é, quem é que pode receber essa bolsa de sangue aqui A? Essa bolsa de sangue A, quem é que pode receber? Quem for do tipo sanguíneo A e quem for do tipo sanguíneo AB. Então, nosso gabarito aqui na primeira questão, ele vai ser a letra D de dado. Beleza? Galera, não sei se vocês já assistiram alguma outra aula minha, se vocês já viram alguma revisão minha para a Unicristos, mas uma coisa que eu sempre comento nas aulas é que a Unicristos repete tema, muitas vezes ela repete um esquema, ela repete às vezes a própria questão ali, muda um dado ou outro, mas é praticamente a mesma coisa, e aqui a gente tem outra prova disso. A segunda questão, ó, ela traz esse esqueminha aqui, está dizendo, olha, confirmado, o sangue do paciente é mesmo O positivo. E a terceira questão está trazendo o mesmo esquema, pessoal. Exatamente o mesmo. A terceira é da prova de 2018.1.2, a segunda é da prova de 2016.2. Você vai perceber que ela vai exigir de você a mesma coisa. Olha só, de acordo com a charge, o sangue do paciente pode ser caracterizado pela, olha, o sangue é O. Se o sangue é O, aquela tabela que a gente fez, se o sangue é O, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio, e ele tem todos os tipos de aglutinina. Não forma nenhuma proteína na hemácia e forma todos os anticorpos no plasma. Então, letra A, presença de aglutinogênio? Falsa. Letra B, presença de aglutinogênio? Falsa. Letra C, presença de aglutinogênio? Falsa. A gente já eliminou esses três itens aí, ó, de maneira bem rápida, sem perder tempo. Bastava saber que o indivíduo O não tem aglutinogênio na hemácia. Aí a letra D, ausência de aglutinogênios A e B, e presença de aglutininas anti-A e anti-B. Galera, aí sim, nosso gabarito é a letra D. O indivíduo O não tem nenhuma proteína do sistema BO na sua hemácia, mas ele vai produzir os dois tipos de anticorpos. E é mais ou menos não, é a mesma coisa cobrada na questão de 2018, pessoal. Olha isso aqui. Sobre o tipo sanguíneo indicado na charge, pode-se afirmar: A, ele é considerado receptor universal? Não. O AB é o receptor universal. O O é o doador universal. Letra B, apresenta aglutinogênios A e B? Não, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Letra C, não apresenta aglutininas. Ele apresenta os dois tipos de aglutinina. Falso. Letra D, apresenta aglutininas anti-A e anti-B. Galera, gabarito é a letra D. É a questão, são duas questões com o mesmo esquema, são duas questões exigindo do aluno a mesma informação, que ele saiba o que é que o indivíduo O tem e não tem, inclusive com a mesma letra como gabarito, né? A letra D aí é a resposta correta nos dois itens. Por isso que a gente sempre diz, revisa, está revisando para a prova da Unicristos? Ótimo, faz todas as provas. Arthur, já fiz todas. Beleza, então se você já fez todas, você já tem anotado, você já tem organizado aqueles temas que você tem mais dificuldade, aquelas questões que você teve dificuldade. Então foca nesses temas, revisa esses temas de maneira específica aí. Beleza? Essas três primeiras questões falavam um pouquinho aí do sistema BO. Vamos aproveitar e vamos entrar no sistema RH. O sistema RH, também fiz a tabela aqui para vocês. O sistema RH, ele vai ter dois tipos sanguíneos. O RH positivo, que é aquele no qual a gente encontra a proteína RH na hemácia, e o RH negativo, que é aquele no qual a gente não encontra a proteína. É por isso que a gente fala em positivo e em negativo. O indivíduo positivo, no exame, ele testa positivo, ele tem a proteína RH. O indivíduo negativo, no exame, ele dá negativo. Ele não tem a proteína RH na sua membrana plasmática da hemácia.
Arthur, beleza, então o aglutinogênio, a proteína presente na hemácia, é a proteína RH? Sim. O positivo tem a proteína na hemácia? Sim. O negativo não tem. Exato, o negativo ele não vai ter. Em relação ao anticorpo, eu lembro lá no sistema ABO que as bactérias produziam aí a proteína e a pessoa então ficava com capacidade, ela tinha ali a capacidade de produzir um anticorpo. Galera, primeira coisa, se o indivíduo RH positivo, ele produz a proteína da hemácia, ele produz o aglutinogênio presente na hemácia, essa proteína não é estranha para ele. E se essa proteína não é estranha para ele, ele não vai produzir anticorpo. Jamais um indivíduo positivo vai produzir anticorpo anti-RH. Até porque se eu sou positivo, se eu tenho uma proteína RH na minha hemácia e eu passo a fabricar anticorpos anti-RH, eu vou passar a destruir o meu próprio sangue, eu vou passar a destruir minhas próprias hemácias e não faz sentido isso daí. Agora, Arthur, e o indivíduo negativo? O indivíduo negativo não tem a proteína na hemácia, então ele vai fabricar com certeza o anticorpo? Com certeza não. Veja bem, ó, eu coloquei aqui, ele pode formar os anticorpos anti-RH. Como assim pode? O indivíduo que é A tinha um anti-B, o indivíduo que era B tinha um anti-A, porque as bactérias intestinais produzem a proteína A e produzem a proteína B, mas as bactérias intestinais não produzem a proteína RH. Então, se eu, Arthur, sou do tipo sanguíneo negativo e nunca, sob nenhuma condição, eu recebi sangue positivo, nunca recebi transfusão sanguínea, nunca tive contato com sangue positivo. Se eu nunca tive contato com sangue positivo, eu nunca tive contato com essa proteína RH. E se eu nunca tive contato com essa proteína RH, eu nunca, jamais fui sensibilizado. Isso é, o meu sistema imunológico jamais conheceu essa proteína e teve condição de produzir anticorpos para combatê-la. Para que o indivíduo negativo possa fabricar os anticorpos anti-RH, ele precisa ser sensibilizado. Ele precisa entrar em contato com sangue positivo uma vez. Entrou em contato com sangue positivo nessa primeira vez, normalmente não tem problema, a pessoa ainda vai ser sensibilizada, mas se ela entrar em contato com sangue positivo uma outra vez, ela já sabe como produzir os anticorpos. Ela vai produzir os anticorpos com velocidade e ela pode ter reação de aglutinação. É por isso que a gente diz, a pessoa negativa, ela pode formar um anticorpo anti-RH, mas a gente não tem certeza que ela vai formar. Ela precisa ter contato com esse sangue positivo. Tudo bem? Em relação ao genótipo, o indivíduo que é positivo é dominante, pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, e o indivíduo que é negativo é recessivo. Obrigatoriamente aí vai ser Rzinho, Rzinho. Tá bom? Arthur, em relação à transfusão sanguínea, galera, em relação à transfusão sanguínea, o indivíduo que é positivo doa e recebe sangue de positivo, é lógico. O indivíduo que é negativo doa e recebe sangue de negativo, é uma coisa lógica, só que tem outra questãozinha aqui, ó. O indivíduo positivo sempre recebe sangue do negativo, sempre. Por quê? Primeiro porque o positivo não tem nenhum tipo de anticorpo. O positivo não forma o anticorpo anti-RH. E segundo, o negativo não tem um aglutinogênio RH. É a combinação perfeita. Um indivíduo não tem um anticorpo e o sangue que ele está recebendo não tem um antígeno, não tem um aglutinogênio. Então, o positivo, ele pode receber sangue negativo sempre, quantas vezes forem necessárias. Mas o indivíduo que é negativo só pode receber sangue positivo uma vez. Se eu sou negativo e eu recebo sangue positivo, por uma necessidade, obviamente, se eu recebo sangue positivo, eu vou passar a produzir os anticorpos anti-RH. Em uma segunda vez que eu recebo esse sangue positivo, em um segundo momento em que eu venho a receber esse sangue positivo, eu vou ter, então, problemas. Eu vou ter, então, aí uma reação de aglutinação que não vai ser interessante para o meu organismo. Beleza? Então, essa é a ideia geral do sistema RH. Já, inclusive, a gente vai falar de algo muito comentado em prova, que é a eritroblastose fetal. Já a gente fala um pouquinho dela, tá? Vamos aqui na questão. Para evitar a hemólise, isso é, a destruição de hemácia significativa em transfusões sanguíneas, entre outros problemas, deve-se verificar o fator RH das pessoas envolvidas. Pessoas com fator negativo não podem receber o sangue positivo. Por sua vez, pessoas com fator positivo recebem sangue negativo e positivo. O quadro seguinte indica fenótipos e genótipos em relação ao fator RH, exatamente como a gente fez aqui na nossa tabela. E a questão, então, fala o seguinte para a gente. Um casal
a mulher RH positiva e o marido RH negativo, tem 3 filhos e 2 filhas. Coloquei aqui então para vocês, ó, a mulher é positiva, o homem é negativo e aqui a gente tem os filhos desse casal. Desconhecendo-se o grupo sanguíneo dos filhos, eu não sei se o filho é positivo, é negativo, se as filhas são positivas ou negativas. Em uma situação de emergência que exija transfusão de sangue, deve-se considerar que, por medida de segurança, no que se refere ao fator RH, letra A, todos os 3 filhos podem doar sangue, tanto para o pai quanto para a mãe. Galera, esse pai é negativo. E se os 3 filhos forem positivos, se pelo menos um dos filhos for positivo, esse pai aqui, ele não vai poder receber sangue. Ah, mas Arthur, ele pode receber sangue uma vez. Quem me garante que ele não já recebeu a primeira vez? E mais, o texto aqui é bem claro. Pessoas com fator negativo não vão receber positivo. O texto da questão já está dizendo isso aí bem claro para você. Então, não é a letra A. Letra B. Os filhos podem doar sangue, tanto para o pai quanto para a mãe. Isso é, tanto os meninos quanto as meninas doam sangue para o pai quanto para a mãe. Não tenho como garantir isso daí. Não tenho certeza disso daí. Letra C. Todos os filhos e todas as filhas podem doar sangue para a mãe, mas não para o pai. Galera, verdade isso aqui, ó. Todos os filhos e todas as filhas podem doar sangue para a mãe, mas não para o pai. Eu não tenho como garantir que esse pai vai receber sangue, mas eu tenho como garantir que a mãe pode receber sangue, porque a mãe é positiva. Se a mãe é positiva, com certeza a mãe pode receber sangue de todos esses indivíduos. Infelizmente, a gente teve um errinho de edição aqui, mas galera, gabarito aqui, ó, é a letra C, tá? Na hora da edição, esse retângulozinho ficou aí embaixo, mas gabarito é a letra C. Inclusive, o PDF que vocês vão receber, ele já vai corrigido com isso daí, tá bom? Todos os filhos e todas as filhas podem doar sangue para a mãe, mas não para o pai. É o gabarito correto nessa 4ª questão. Obviamente, não pode ser a letra E, porque a letra E está dizendo, ó, apenas a mãe pode doar sangue para o pai. Ora, pessoal, o pai é negativo. Se esse pai é negativo, ele não vai receber sangue positivo. Obviamente, não é a letra E. Obviamente, vai ser a letra C aí para a gente. Beleza? O que é que isso daí também aparece? De que maneira o fator RH, ele também pode ser comentado em prova com vocês, pessoal? Ele pode ser comentado na forma da eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, é uma doença que, para que ela possa se manifestar, é necessário que 3 condições sejam estabelecidas. A mãe tem que ser RH negativa, o pai tem que ser RH positivo e a criança tem que ser RH positivo. Arthur, como é que acontece então? Vamos supor que essa mulher é negativa e ela nunca na vida dela, ela teve contato com sangue positivo. Nunca. Então ela está gerando a primeira criança positiva. No momento do parto, é possível que ocorra uma certa mistura de sangue, é possível que parte do sangue do bebê entre na circulação materna, é possível que algumas hemácias positivas do bebê entrem na circulação materna, e isso faz com que a mãe seja sensibilizada. E se essa mãe é sensibilizada, se ela reconhece aquela hemácia positiva, é possível que ela agora passe a produzir anticorpos anti-RH. Só que o primeiro bebê já nasceu. E se ele já nasceu saudável, não tem problema algum. O problema é que se um segundo filho vier a ser gerado por essa mulher, e esse segundo filho também for positivo, os anticorpos anti-RH que a mulher produz, que a mãe produz, podem atravessar a placenta. E ao atravessar a placenta, esses anticorpos podem destruir as hemácias do bebê. As hemácias são positivas, elas têm um fator RH. O anticorpo destrói essa hemácia, fazendo então com que esse bebê, quando nasça, ele seja diagnosticado com a doença hemolítica do recém-nascido. Uma doença em que ocorre a hemólise, a destruição de hemácias nesse recém-nascido, a famosa eritroblastose fetal. Arthur, é somente o segundo filho que vai ser afetado? Galera, pode ser o segundo filho, pode ser um terceiro filho, pode ser um quarto filho e pode, inclusive, ser o primeiro filho. Eu disse para vocês que essa mulher ela foi sensibilizada aqui no momento do primeiro parto. Ela foi sensibilizada no momento aí do primeiro parto. As hemácias positivas do bebê, elas entraram na circulação materna. Mas e se essa mulher, antes da primeira gestação, ela precisou receber sangue, ela recebeu sangue positivo, e ao receber sangue positivo, ela foi sensibilizada. Se ela tiver recebido sangue positivo, ela já foi sensibilizada. O primeiro bebê, se for positivo, então, ele já pode nascer
com a doença hemolítica do recém-nascido. Então, não é obrigatório que seja apenas a partir do segundo. O primeiro já pode ser, desde que essa mãe já tenha sido sensibilizada, desde que essa mãe ela já saiba como produzir os anticorpos anti-RH. Agora, Arthur, e se a mãe for positiva? Se a mãe for positiva, essa doença jamais vai acontecer. Porque ela sendo positiva, ela não vai fabricar nenhum tipo de anticorpo e o anticorpo não vai atravessar. O anticorpo anti-RH, ele não vai atravessar. Se o pai for negativo, depende da mãe. O pai é negativo e a mãe é positiva, enfim, se a mãe for positiva já não vai ter. Agora, Arthur, por que o pai tem que ser positivo? Ora, se a mãe é negativa e o pai for negativo, a criança obrigatoriamente vai ser negativa. Rzinho, 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 a criança ela vai ser Rzinho, Rzinho também. Então, é necessário que essas três condições aqui, elas sejam estabelecidas para que essa doença ocorra. É uma doença que tem tratamento, é uma doença que tem cura, mas é uma doença que ela pode, inclusive, ser evitada. Se a mulher sabe que é negativa e o companheiro dela é positivo, essa mulher pode fazer a profilaxia. Momentos antes do parto, o médico injeta nessa mulher os anticorpos anti-RH. Arthur, mas ele vai injetar os anticorpos ali perto do parto, momentos antes do parto? Não vai dar tempo de atravessar a placenta e destruir a hemácia do bebê? Não, não dá tempo de atravessar a placenta e destruir a hemácia do bebê de maneira significativa. Não, mas é o suficiente, é a quantidade de anticorpos suficientes para destruir as hemácias positivas do bebê que venham a entrar na circulação materna. E dessa maneira, se essa hemácia é destruída rapidamente, a mulher, o organismo da mulher, o sistema imunológico da mulher não é sensibilizado. Essa mulher, então, não aprende a fazer os anticorpos anti-RH e, dessa maneira, o próximo filho que ela vier a desenvolver, que ela vier a gestar, não correrá risco de desenvolver essa doença. Tá bom? Então, isso aqui de vez em quando aparece em prova. É interessante aí que a gente sempre faça esse comentário. Beleza, galera? Show de bola? Vamos avançar? Vamos começar aqui, pessoal, agora ó, a misturar um pouquinho dessa questão dos sistemas ABO, sistema RH, com a questão mais geral da genética, inclusive falando aqui de genética do sexo. Olha só, tá falando que a Maria é daltônica. Arthur, mas daltonismo é uma característica ligada ao sexo. Eu até coloquei esses esqueminhas aqui para vocês, ó, para a gente fazer uma revisão bem básica da determinação sexual. Os sistemas de determinação sexual podem ser ou não baseados em cromossomos sexuais. Naqueles que são baseados em cromossomos sexuais, a gente tem um sistema XY, que é o nosso, é o sistema tipicamente encontrado nos mamíferos, o sistema X0, encontrado em alguns insetos, como os gafanhotos, o sistema ZW, encontrado em aves, répteis e anfíbios, e o sistema Z0, tipicamente encontrado nas galinhas domésticas. Galera, nos sistemas baseados na letra X, o sexo homogamético, o indivíduo que é XX, é o sexo feminino. O sexo que é heterogamético, XY aqui, ou hemigamético, X0, é o sexo masculino. E é quem vai determinar o sexo. Na espécie humana, a mulher sempre fornece o cromossomo X. O homem pode fornecer o X, e aí vai ser uma filha, ou pode fornecer o Y, e aí vai ser um filho. Já no sistema ZW, isso se inverte. Nos sistemas baseados na letra Z, isso daí vai se inverter. O ZZ é um indivíduo do sexo masculino, e o ZW, ou Z0, é um indivíduo aí do sexo feminino. Beleza? Esses são sistemas determinados com base em cromossomos sexuais. Mas existem sistemas de determinação sexual que não são baseados na existência de cromossomos específicos para isso. Em alguns répteis e moluscos, você tem um exemplo da temperatura. Se a temperatura for alta, acima de um limite, vai formar fêmea. Abaixo desse limite, vai formar macho. Acontece com os crocodilianos, acontece com as tartarugas. Você vai ter isso aí. E em alguns insetos, você vai ter a determinação com base nos lotes cromossômicos. Opa, se esse indivíduo aqui ele é diploide, ele é fêmea, no caso das abelhas. Se esse indivíduo é haploide, ele vai ser então macho, ele vai ser o zangão. Então, é um sistema de determinação aí baseado na quantidade de cromossomos e não no tipo específico de cromossomo. Como o nosso sistema é o sistema XY, esse sistema ele acaba sendo mais comentado em prova. E aí sempre vale a pena lembrar que os cromossomos X e Y apresentam uma região homóloga, apresentam uma região de similaridade, uma região na qual os genes que estão no X também estão presentes no Y, mas apresentam regiões não homólogas.
Essa região não homóloga de X é uma região exclusiva de X. Os genes que estão aqui são genes presentes apenas no cromossomo X. Significa dizer que apenas a mulher tem esse gene? Não. A mulher tem 2 cromossomos X, mas nós homens temos um. Então, esses genes eles estão presentes na mulher e eles estão presentes no homem também. Só que essa região aqui do cromossomo Y, essa região não homóloga do Y, é uma região exclusiva desse cromossomo. E essa região exclusiva desse cromossomo somente é observada em indivíduos do sexo masculino. Uma vez que somente nós, indivíduos do sexo masculino, vamos apresentar esse cromossomo, vamos apresentar o cromossomo Y todo, né? Não é só essa parte, mas o cromossomo Y inteiro. O que as questões, então, mais trabalham, mais abordam disso daí? O que as questões mais trabalham são as heranças chamadas de heranças ligadas ao sexo. Heranças nas quais os genes eles estão presentes apenas aqui, ó, nessa região do X. Os genes estão presentes somente nessa região do X, como é o caso da hemofilia e como é o caso também do daltonismo. O daltonismo é uma herança ligada ao sexo. E é uma herança recessiva. A pessoa, para ser daltônica, ela deve apresentar um alelo recessivo ligado ao cromossomo X. Como nós homens só temos uma cópia do cromossomo X, nós homens podemos ser ou XDzão Y ou XDzinho Y. A gente só vai ter uma cópia. Se o indivíduo for XDzão, ele é normal. Se ele for XDzinho, ele vai ser daltônico. Ele vai ter alteração na visão. Já as mulheres, os indivíduos do sexo feminino, podem ser XDzão, XDzão, e aí vai ser absolutamente normal. Podem ser XDzão, XDzinho, também vai ser uma mulher absolutamente normal, só que nesse caso a gente chama de portadora. Ela não tem o daltonismo, mas ela porta o alelo do daltonismo e ela pode transmitir esse alelo para os descendentes, enquanto que se ela for XDzinho, XDzinho, ela de fato vai ser daltônica, vai ser a mulher aí de fato daltônica. E aí uma pergunta que de vez em quando aparece em prova, é muito comum de aparecer. É mais fácil você encontrar um homem daltônico ou uma mulher daltônica? É muito mais fácil encontrar um homem daltônico. O homem só precisa de uma cópia alterada do gene. Ele só precisa de um XDzinho. A mulher precisa de 2. Já que é mais fácil você ter um XDzinho do que 2 XDzinho, é muito mais comum você ter homens afetados do que você ter mulheres afetadas. Para que um homem seja afetado, o pai dele pode ser normal, a mãe dele pode ser normal, desde que a mãe dele seja portadora. A mãe dele, então, dá o XDzinho e essa criança do sexo masculino vai ser, então, afetada. Mas a mulher, para que uma mulher nasça, então, daltônica, o pai dela tem que ser daltônico e a mãe dela tem que ser, pelo menos, heterozigota. A mãe dela tem que ser, pelo menos, portadora. Que aí o pai dá o XDzinho, a mãe dá o XDzinho e essa menina, ela vai nascer, então, XDzinho, XDzinho. Beleza? Vamos, então, na questão, galera. Vamos ver aqui, ó. Ele fala o seguinte pra gente. Maria é daltônica e pertence ao tipo sanguíneo B. Então, a gente já vai organizar. Toda questão de genética, você tem que fazer isso. Toda questão de genética tem o mesmo padrão. Ela te dá informações que você vai usar para obter novas informações e é nesse conjunto de novas informações que você vai ter a resposta da questão. Então, tem que anotar, tem que organizar bem os dados da questão. Tá aqui, ó. Maria é daltônica e era o tipo sanguíneo B, cujo irmão tem visão normal e pertence ao tipo sanguíneo O. Beleza. Maria casou com João, de visão normal e pertencente ao tipo sanguíneo AB. Massa, colocamos aí. A probabilidade desse casal ter uma criança do sexo masculino de visão normal e pertencente ao grupo sanguíneo A é... Galera, vamos pegar aqui, ó, o caso da Maria. Se a Maria ela é daltônica, ela obrigatoriamente vai ser XDzinho, XDzinho. E se ela é B, ela pode ser isão B, ou ela pode ser isão B, izinho. Não sei como determinar. Eu não tenho filhos da Maria e eu não tenho os pais da Maria. Mas ao saber que a Maria é XDzinho, XDzinho, eu sei que nenhum filho dela, nenhum indivíduo do sexo masculino que venha a ser gerado por ela, vai ter visão normal. Se ela é XDzinho, XDzinho, todas as crianças do sexo masculino geradas pela Maria serão daltônicas. Todas as crianças que a Maria vai gerar receberão dela o XDzinho. Se eu sou um indivíduo do sexo masculino, o cromossomo Y eu recebi do meu pai. O cromossomo X eu recebi da minha mãe.
Então, se a Maria é daltônica, todos os filhos dela serão daltônicos. Qual é a probabilidade, então, deles terem uma criança do sexo masculino de visão normal? Zero. Probabilidade é zero. Eu não vou nem perder tempo tentando achar o que a Maria de fato é. Se ela é isão B, se ela é isão B, ou é isão B, izinho, qual é o cruzamento. Vou nem me preocupar em fazer isso daí, pessoal. Já vou marcar aqui zero, porque eu sei que nenhuma dessas crianças pode ter visão normal. Beleza? Então, isso daí é a justificativa dessa quinta questão, o gabarito aí da quinta questão. Na sexta questão, a gente já entra aí em um tema que é a famosa herança quantitativa. É um tema que normalmente vocês têm muita dificuldade e é um tema que a gente precisa saber interpretar. Quando a gente fala em herança quantitativa, quando a gente fala em herança poligênica, não nos importa agora saber se o alelo é o azão ou o bezão. Ah, o azão azinho determina isso, o bezão bezinho determina aquilo outro. Não. Você tem um caso de interação gênica. Você tem um caso em que vários genes atuam regulando uma determinada característica. E nessa herança quantitativa, nessa poligenia, quanto mais alelos dominantes, mais intenso é aquele caráter. A cor da pele é regulada dessa maneira. Quanto mais alelos dominantes, mais melanina a pessoa produz. A altura é determinada dessa maneira. Quanto mais alelos dominantes, maior será o indivíduo. O peso pode ser determinado dessa maneira. A massa muscular pode ser determinada pela maneira. Então, não nos importa se é o azão ou se é o bezão. Importa se ele é dominante ou não. O azão tem o mesmo impacto do bezão. O bezão tem o mesmo impacto do cezão. O cezão tem o mesmo impacto do desão e por aí vai. O que importa é que o alelo seja dominante. E aí vamos anotar as informações da questão. Olha só, a altura dos espécimes de uma determinada planta encontrada no cerrado varia entre 12 e 108 centímetros. Ele te deu os limites, o limite mínimo e o limite máximo. Então você vai anotar. O fenótipo mínimo, o tamanho mínimo, a característica mínima é de 12 centímetros e a característica máxima é de 108 centímetros. Os responsáveis por essa variação são 3 pares de genes com segregação independente que interferem igualmente na altura da planta. Opa! Ele está te dizendo que a regulação da altura dessa planta ela é determinada por 3 pares de genes. Dependendo desses 3 pares, essa planta ela vai ser maior ou ela vai ser menor. Então, você já anota o total de alelos, 6. Ele não fala que são 3 pares? Então, o total de alelos é 6. Ele então diz, determine a altura em centímetros esperada para a primeira geração de plantas de um cruzamento entre dois indivíduos com genótipos azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão e azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezão, cezão. Esse aqui foi o cruzamento que ele forneceu para a gente. Arthur, massa. Organizei minhas informações, anotei tudo que eu precisava para a questão. O que eu faço agora? O primeiro passo, pessoal, é você determinar a contribuição de cada alelo. E existe uma fórmula. A gente consegue determinar a contribuição de cada alelo pegando o valor do fenótipo máximo menos o valor do fenótipo mínimo e dividindo pelo total de alelos. Você vai ver quanto cada alelo contribui. Então, você vai ter aqui 108 menos 12 dividido por 6. A contribuição de cada alelo, então, é de 16 centímetros. Esse é o primeiro passo. Segundo passo na questão, o que você vai fazer? Você vai analisar o resultado desse cruzamento. Galera, se você está cruzando azão, azão com azinho, azinho, os indivíduos que vão nascer, obrigatoriamente, serão azão, azinho. Todos. Se você está cruzando bezão, bezão com bezinho, bezinho, todos os indivíduos que vão nascer serão bezão, bezinho. E se você está cruzando cezão, cezão com cezão, cezão, todos os indivíduos que vão nascer serão cezão, cezão. O que foi que a gente comentou no começo dessa questão? Não importa se é o azão ou se é o bezão. Importa a quantidade de dominantes. Esse indivíduo que é o mínimo, esse indivíduo que tem um tamanho mínimo, ele não tem nenhum alelo dominante. Ele é o azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Esse indivíduo que tem um fenótipo máximo é aquele que tem todos os alelos dominantes. Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. Então, é a quantidade de dominantes que vai determinar a altura da planta. Quantos dominantes a gente tem aqui nessa descendência? 1, 2, 3, 4 alelos dominantes. E aí você, então, vai determinar 4 alelos efetivos, 4 alelos dominantes. E aí, com base nisso, você consegue determinar a altura dessa primeira geração de plantas. Você vai pegar o fenótipo mínimo, que é 12, é o mínimo, é a base, é o piso. E você vai aumentar
4 vezes 16 centímetros. Arthur, por que 4 vezes esses 16? Cada alelo contribui com 16. Se são 4 alelos, é só você multiplicar. Então, a altura da primeira geração vai ser uma altura de 76 centímetros e, portanto, o nosso gabarito aqui, ele vai ser a letra C. Eu organizei os dados, algo que você precisa fazer na sua questão também, e com base nesses dados, usando aqui essa contribuição de cada alelo, a gente conseguiu determinar, então, a altura dessa plantinha. Beleza? E, galera, para a gente terminar o nosso vídeo aqui por hoje, a última questão que a gente vai fazer é uma questão de análise geral de heredograma, só para a gente comentar algumas dicas bacanas com vocês, tá? No heredograma abaixo, os indivíduos que apresentam um determinado caráter em negrito, ó, os indivíduos preenchidos, eles vão ser afetados. Essa é a regra. Quem tem esse caráterzinho preenchido vai ser um indivíduo afetado. Ele diz ainda, sabendo que não ocorreu mutação e que a determinação desse caráter se deve a um gene recessivo, pode-se inferir. Opa, ele está te dizendo que quem tem esse preenchimentozinho aqui preto, ó, ele é recessivo. Então você já anota, ó, já vou colocar aqui para vocês, está aqui. Todo mundo que é afetado é azinho, azinho. Mas mesmo que ele não dissesse isso, pessoal, mesmo que essa informação ela não viesse, se você pegasse esse cruzamento B, você conseguiria determinar essa característica. Sempre que você tiver, olha que dica legal, sempre que você tiver dois pais os dois pais com o mesmo fenótipo e pelo menos um dos filhos com um fenótipo oposto, isso é, os dois pais normais e um dos filhos afetados, ou os dois pais afetados e pelo menos um dos filhos normal, sempre que você tiver isso, obrigatoriamente, esse filho é azinho, azinho, e os pais são heterozigotos. Obrigatoriamente, então, mesmo que ele não me dissesse isso daqui, a partir do momento em que eu tenho esse cruzamento, em que eu tenho essa família aqui, eu conseguiria determinar. Obrigatoriamente, esse indivíduo 8 é azinho, azinho, e esse indivíduo 3 e o indivíduo 4 são azão, azinho. Então, vamos lá. Letra A. São recessivos os indivíduos 1, 3, 4 e 6. Galera, eu até coloquei aqui para vocês, para não ter dúvida, mas o indivíduo 1, o indivíduo 3, o 4 e o 6 são normais. Eles não são afetados. Só quem vai ser recessivo nesse heredograma é o afetado. Falsa letra A. Letra B. São heterozigotos os indivíduos 3, 4 e 6. Opa, galera, achamos a resposta. São heterozigotos os indivíduos 3, 4 e 6. De fato, vai ser isso aí. Fazendo só os comentários dos outros itens, galera. Ó, letra C. São homozigotos dominantes os indivíduos 3, 4, 6 e 7. Galera, o 3, o 4 e o 6 obrigatoriamente são heterozigotos. O 3 e o 4 a gente já viu por quê. O 6 por que que é? Porque ele é normal e o pai dele é afetado. Se ele é normal, ele tem um azão. Se o pai dele é afetado, o pai dele só pode dar o azinho. Mas esse indivíduo 7 pode ser azão, azão, mas pode ser azão, azinho. Na verdade, aqui, ó, esse indivíduo 7, se a gente olhar para a descendência dele, ele vai ser azão, azinho. Tá vendo que ele tem uma filha azinho, azinho? Então, ele vai ser azão, azinho aqui também. Então, falsa letra C. Letra D. A probabilidade do indivíduo 8 ser dominante é de 100%, é de 0. O indivíduo 8 ele é recessivo. E o item A diz, a confirmação de que o caráter representado é recessivo dá-se pelo casal D. Não, galera, a gente pode pegar o casal B ou o casal C. Um desses dois casais. O D não vai ser suficiente para isso daí. Beleza? Galera, com isso a gente fica aqui nesse vídeo. Aproveitem bem o material, aproveitem bem a aula e a gente está aqui sempre para poder ajudar cada um de vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.